Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a doutora Camila Geraldi, que é nutricionista aqui na Nutrivida. E nós vamos então conversar com ela, saber um pouquinho mais das suas especialidades, do seu trabalho e também, né, o que a gente adora, que a gente quer saber, tudo para emagrecer, né? Se ela faz algumas receitinhas milagrosas. Camila, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu estou aqui na cidade desde 2010 atendendo, né? Eu sou joense, aliás, estou na cidade desde que eu nasci, né? E eu trabalho como nutricionista no Hospital Teresa Perlatti já há 3 anos e aqui na Nutrivida também já atendo há 3 anos. Estou atendendo mais a área clínica, né? No geral, crianças até idosos. Ai, que legal! E atendo também desde a pessoa com alguma patologia, né? Um diabetes, uma hipertensão que necessite de dieta, um emagrecimento, uma pessoa que quer manter dieta, uma pessoa praticante de atividade física, né? Que queira melhorar o corpo, né? Aumentar a massa magra para academia. E atletas também, né? Que precisam da dieta prescrita, certinha, para a evolução de treinos e campeonatos e tudo mais. Com suplementos também. Sim, sim. Suplementação em determinados casos é essencial, então a gente utiliza sim para alguns casos. Ai, que legal. A gente vai voltar num outro dia para ela falar só sobre isso, porque deve ter muita coisa para falar, né? Tem sim. O mundo dos suplementos aí tem muita coisa que não serve, né? E outras várias coisas que servem muito para a melhora do desempenho e o físico da pessoa, né? Mas qual é a pior queixa que o pessoal chega aqui que sempre é a mesma, bate sempre na mesma tecla? Geralmente a maioria quer a perda de peso, né? Então quer reduzir o peso corporal, né? E a gente tenta aqui conscientizar que reduzir peso corporal não é apenas chegar aqui, né? Vou parar de comer e tá tudo certo, e ter uma perda brusca e tá tudo resolvido, né? É desde um processo de como perder esse peso corretamente, né? Praticando atividade física em conjunto também, não só via alimentar, né? E a pessoa vê um resultado tanto na redução da gordura corporal, né, que foi aquilo que ela ganhou, com certeza, para acumular aquele peso, né, e vê um resultado aí de reeducação alimentar e poder fazer uma manutenção depois, né, que é o principal. Então, não é apenas chegar e perder rapidamente. Muitas vezes, com isso, a pessoa não aprende a conservar esse peso perdido depois. E muitas vezes ela não perdeu o peso da forma correta, do que deveria. Então, às vezes, perdeu massa muscular, que não é interessante. Então é bom, assim, ter uma certa consciência de como trabalhar isso, a perda de peso. Não é simplesmente chegar e corta minha dieta que tá tudo certo. Que nem as dietas da moda, que a gente vê muito aí, né? Cada hora é uma dieta. É uma coisa, você ouviu falar na dieta de fulano, de tal? Gente, umas loucuras aí. Corta carboidrato, na outra corta não sei o quê. Na outra você só toma sopa. Exatamente. Aí estão, né, na verdade, os radicalismos, né? Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Normalmente essas dietas não têm um bom conteúdo nutricional, não fornecem os nutrientes necessários que a gente precisa até para perda de peso. Então, assim, as pessoas acabam se iludindo, né? E a mídia se aproveita às vezes, né? Então, a gente não vai ter resultado geralmente com um tipo de dieta dessa. Pode até ser que tenha, né? Mas e aquela manutenção que a gente já discutiu anteriormente, né? Como faremos, né? Então, é complicado. Exatamente, porque você não vai comer sopa pro resto da sua vida, não é? Você não vai ficar o resto da sua vida sem comer o carboidrato. E aí a hora de voltar? Aí é que entra a reeducação alimentar, né? O que seria? Explica para o pessoal assim certinho, porque ainda gera muita dúvida. O que é a reeducação alimentar? Bom, então quando a gente trabalha uma reeducação alimentar com uma pessoa, a gente vai fazer todas as correções dos maus hábitos alimentares, né? Do que tem de errado, a gente vai verificar a gordura, o tipo de cereal que essa pessoa está consumindo, o tipo de carne, laticínio, e tentar, né, colocar para ela as melhores opções de alimentos, né, e que ela possa estar introduzindo aí no hábito diário dela e poder seguir aí se alimentando de maneira correta.
A gente tem como exemplo a pirâmide alimentar, né? Que é uma base excelente, é um guia para a nossa população. Então, a gente consegue mais ou menos se basear, um leigo consegue se basear por ela, né? Percebendo todos os grupos alimentares, né? A gente tem que considerar 3 questões importantíssimas na alimentação saudável, que é a variedade, que é consumir todos os grupos alimentares, então cereais, frutas, verduras, as carnes, né? O equilíbrio, né? Que consumindo todos esses grupos alimentares, a gente vai conseguir ingerir todos os tipos de nutrientes necessários ao organismo. Então, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, vitaminas, minerais, então tudo que é essencial. E moderação, né? A gente vai consumir de tudo, né? Um pouco, né? Numa quantidade necessária para o bom funcionamento do nosso organismo e não um excesso. Então a gente não vai exceder, por exemplo, o topo da pirâmide, onde tem o açúcar e a gordura, porque a gente sabe que se houver esse excesso, a gente vai ter um acúmulo no corpo, normalmente de gordura, né? Eu sempre brinco com meus pacientes. Quando você come muito açúcar, você não vai ficar açucarado, você vai ficar engordurado, né? Então tem que se cuidar, tem que se cuidar. E a reeducação é isso, né? Na verdade, quando a pessoa me procura, né? A gente avalia, faz avaliação física primeiramente. Então, a gente faz medidas de peso, estatura, às vezes algumas medidas corporais, de pregas cutâneas, que é onde a gente vê o percentual da gordura da pessoa, né? Para poder fazer a prescrição dietética adequada, né? Calorias. Hoje, ainda assim, a gente não fica mais preso a isso. E sim o quanto a pessoa precisa de cada nutriente para aquela determinada situação que ela está me procurando. Então, desde um emagrecimento, uma pessoa que precisa da dieta para atividade física, uma pessoa que precisa da dieta para regular o diabetes, por trás de tudo ela vai ter uma reeducação alimentar. Então, a gente trabalha todos os pontos de reeducação, mais o que a pessoa precisa para atingir o objetivo dela, né? Bem legal isso, porque ainda tem muitas pessoas que ficam focadas na caloria. Vai comprar alguma coisa no supermercado, em vez de olhar os ingredientes, vai lá nas calorias, né? Isso, né? E às vezes fala, acho que 100 calorias tá bom, né? Pra mim, né? E aí, de repente, compra um suco de caixinha aí, né? Tradicional, e não percebeu que o primeiro ingrediente citado no rótulo foi o açúcar, né? Então, a gente tem que ter atenção, sempre olhar os ingredientes que estão compondo os alimentos, né? Lembrando que o primeiro ingrediente é o que mais aparece na composição do produto. Então, a gente pega um suco e o principal ingrediente é o açúcar, né? Então, de caloria tava legal, sim, mas calorias de açúcar, né? Então, para que serve o açúcar no organismo, né? Normalmente, para nada, né? A gente não precisa de energia vindo desse carboidrato, sendo que a gente tem outros carboidratos de melhor qualidade para fornecer energia para o nosso organismo. É como o pão integral também, né? Como engana essas embalagens de pão integral, né? Você olha lá, né? Várias marcas, todas elas, pão integral, pão de forma integral. Você vai olhar ali nos ingredientes, o primeiro ingrediente que tá lá é a farinha branca. Ai, eu fico louca! Na verdade, você tem que ter paciência no supermercado, né? É o que eu falo para todo mundo. Chegando lá, vamos olhar os rótulos. Olha, eu conheço tal pão, que eu sei que é 100% integral, mas olha os demais rótulos, porque as pessoas elas não querem comer o mesmo pão todos os dias, né? Elas querem a variedade, até porque elas atribuem que o pão integral é pão de dieta. E isso é uma maneira incorreta, né? Por que tem uma má aceitação, de repente, de um produto integral, seja de um arroz, de um pão, do macarrão? Porque a pessoa já fixa que aquilo é um alimento para dieta, e não é essa a ideia. Na verdade, é um cereal integral, de melhor qualidade, que deveria compor os nossos pratos todos os dias. Então, é o que a gente deveria estar consumindo, ao invés de um montante da farinha branca. Então, ela chega no supermercado, ela tem que ter a paciência de procurar, né, o produto que ela quer e ler aquele rótulo, né? Então, ver se pelo menos ele é misto, né? Porque na maioria dos casos os pães são compostos principalmente da farinha branca e enriquecidos com alguns grãos. O que para a indústria dá-lhe o poder de dizer que ela está fornecendo, ela está te vendendo um pão integral. E isso é incorreto, né? Na verdade, a gente está sendo enganado mais uma vez. Certeza, eu fico louca. E aí, na parte dos pães mesmo, a gente tem que ter, a gente perde ali
tempão. Eu falo, não é perder. Você vai ganhar porque você vai escolher o que você vai levar. Então, nem vá para o supermercado com pressa, né, doutora? Não, nem pensar, nem com fome. Nem fale. Nem com pressa e nem com fome, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que se organizar muito bem, né? E saber o que é que a gente está comprando, né? Procurar os produtos que não tenham o rótulo que a gente fala, né? Que o próprio rótulo é o produto, que são as coisas frescas, naturais, frutas, verduras. A gente precisa olhar o rótulo disso? Não, né? A gente já sabe que é bom, né? Então, procurar o essencial ao dia a dia, né? E o que é muito industrializado, tomar muito cuidado realmente. Se você for ter que consumir, que você não tem como consumir, aí é interessante aprender a olhar o rótulo do alimento. É muito complicado mesmo. Então, a rotina de emagrecimento, uma pessoa que chega aqui para emagrecer, você vai fazer os testes e aí aplica a dieta de acordo com o que deu ali nos testes dela. Primeiro, na verdade, a gente vai ver o que essa pessoa está querendo, né? Qual é o objetivo dela, né? Então, muitas pessoas chegam com o objetivo de perda de 15, 20, 30 quilos. Nossa. Então, o primeiro passo é conscientizar ela de que a dieta que vai ser oferecida para ela naquele momento não é a solução dos 30 quilos para um período curto, né? Então, a gente sabe que uma pessoa que vai perder de 20 a 30 quilos, normalmente vai ficar em 1 ano, 2 anos em tratamento nutricional. Isso é muito individual, tá? Friso isso, não adianta todo mundo achar que vai demorar tudo isso, mas é o normal, que seria o normal. Então, a gente vai aplicar uma dieta específica para essa pessoa, com alguma redução, já pensando na reeducação, né? E abordando ela, né? E induzindo ela, na verdade, a praticar atividade, se ela não pratica, para aumentar esse gasto energético dela e facilitar a perda de peso, né? E até para a gente não precisar reduzir tanto essa dieta, né? Porque a gente sabe que com o tempo, reduções drásticas de dieta não surtem efeito. Então é interessante a gente trabalhar com uma quantidade de alimento necessária para o bom funcionamento do corpo e que essa pessoa faça atividade física no auxílio do gasto de energia, que vai proporcionar também a perda de peso. Ah, mas aí então só faço atividade física que tá tudo certo? Temos que aliar. Nem só. Infelizmente é 50% e 50% de responsabilidade. Então 50% da dieta, 50% do exercício que essa pessoa está praticando. Uma das duas opções só não vai resolver 100%. Então, aquela pessoa que acha que vai fechar a boca, mas é preguiçosa e que não precisa fazer nenhuma atividade física, está enganada, não vai emagrecer. Vai emagrecer 50% do que ela quer, né? Aí chega uma hora que estaciona mesmo, né? Isso é verdade, pessoal. Eu falo por experiência própria. Estaciona, não sai daquilo. Aí você vai precisar fazer alguma coisa, né? Aí não adianta querer reduzir mais dieta, né? Ah, eu vou comer 1000 calorias, 800 calorias que vai resolver a questão. Não vai, né? A gente sabe que o nosso metabolismo começa a ficar muito lento, né? Com a perda de peso inicial. E eu não tendo um estímulo maior, a gente sabe que por mais pouca energia que essa pessoa coma, vai ser o contrário. Na verdade, a gente não vai promover mais perda, a gente vai promover mais estresse para esse organismo. Então, para perda de peso, é primordial que a pessoa una as duas coisas. Muitas pessoas não têm tempo, né, Karina? Porque a pessoa que trabalha o dia todo e estuda à noite, né? A gente sabe que para resultados importantes, né, e até um pouco mais rápido que o normal, a gente sabe que a pessoa precisa pelo menos aí umas 4 vezes na semana praticar uma atividade. 4 vezes? 4 vezes. Então, essa pessoa que às vezes tem uma dificuldade maior, eu até estimulo que ela tente aos fins de semana praticar atividade física, e pelo menos mais um dia no meio da semana, que ela tente colocar mais alguma coisa, às vezes em casa mesmo. Porque tantas pessoas têm uma esteira, tem um simulador de caminhada e ele acaba virando um cabide, né? Exatamente. Ele não serve para praticar atividade física. Então, eu estimulo as pessoas, procurem, tente, entendeu? Ah, quando tiver as férias, aproveite, então, e daí faz mais exercícios, né? Mas essa pessoa já tem que estar conscientizada, que vai ser um resultado um pouco mais lento e que no momento que ela estiver estagnada, ela vai ter que estar preparada a fazer uma manutenção até ela poder mudar os seus hábitos novamente. Uma simples caminhada que ela dê no quarteirão, uma coisa assim, que ela comece com meia horinha e depois chegue até 1 hora, resolve. Uma simples caminhada é simples. Então,
É muito saudável, a saúde cardíaca agradece. Né? Eu acho que é importante que as pessoas caminhem pelo menos. Tem pessoas que estão tão sedentárias que, na verdade, a gente vê que a hora que caminha começa até a ter efeito importante junto com a dieta, né? Sobre gastos com atividades, na verdade, o profissional da educação física que pode informar melhor o que estaria melhor indicado para uma pessoa em determinada fase de sua dieta. Tanto que eu gosto muito de trabalhar em conjunto com o profissional da educação física justamente por isso, para ver o que é que meu paciente está fazendo de atividade e eu poder adequar aquela dieta ao objetivo que ele quer, né? Então, assim, uma simples caminhada é simples, mas a pessoa pelo menos não está sendo sedentária, né? Que é o pior de tudo. Então, para a saúde, a caminhada é muito interessante e é viável, sim. Na perda de peso, o que seria mais aconselhável a pessoa fazer? Aí vai de pessoa para pessoa? A individualidade realmente é um fator importante, né? Cada pessoa responde de uma maneira a um tipo de atividade física e a gente tem que respeitar também, né, o que a pessoa gosta de fazer, né? Então, eu indico geralmente na perda de peso a musculação e o exercício aeróbico em conjunto. Então, é uma sugestão de início para a pessoa chegar para o profissional da educação física, da onde ela vai procurar, seja no clube, na academia, seja um profissional particular dela, e conversar com ele de como será esse treino, né? Mas quando a pessoa fala para mim que gosta de um pilates, que gosta de uma dança, né? Tem tanta coisa, hoje é diferente, né, do ambiente, de repente, academia, que as pessoas são tão, né, resistentes, que eu estimulo, vá, faça, né? E depois a gente vê. Se não surtir um efeito que a gente precise, a gente vai pensar num outro tipo de atividade, né? Mas para a pessoa começar, para aquela pessoa sedentária que está querendo mudar e que está disposta, a gente tem que estimular, tem que ajudar, tem que dar um apoio, né? Porque ela está ali naquele momento pronta para mudar. E se a gente não der esse apoio, ela pode desistir cedo. Exatamente. E, doutora, a gente falou dos integrais e eles são, assim, muitas pessoas têm a dúvida e falam assim, mas o integral tem muito mais caloria do que o pão branco, por exemplo, né? A gente vai lá nas calorias do pão integral, olha do pão branco, fazendo errado de novo, né? Olhando caloria em vez de olhar ingredientes e ainda questiona os alimentos integrais serem mais calóricos. E aí? Mais calóricos não, tá errado também, né? São igualmente calóricos, na verdade, né? Ou a gente não vê tanta diferença não, entre um e outro, algum caso ou outro de ser um pouco mais calórico, mas não absurdamente. Mais uma vez, né, a pessoa aderindo integral à dieta, né? Integral dieta, mas não é menos calórico e calorias. Então a gente está preso nós estamos presos a um ciclo, né? Que a gente tem que deixar cair por terra isso. Porque o integral, qual é o benefício dele? Eu tenho que olhar nos ingredientes. A gente sabe que o integral fornece muitas fibras, né? Então, o impacto desse carboidrato dentro do nosso organismo é diferente de um carboidrato simples, de uma farinha branca, por exemplo, de um açúcar. Então, esse carboidrato vai demorar muito mais tempo para ser digerido. A gente vai ter um pico muito menor da glicose dentro do nosso corpo, né? Não tão rápido, na verdade, quanto a farinha branca. E isso para emagrecimento traz muito benefício. A gente quer determinados picos de glicose, né? Quando a gente quer, por exemplo, um ganho de massa muscular, aí é diferente, mas a gente sabe que a pessoa que está fazendo ganho de massa, ela tem uma dieta diferenciada, né? Então, naquele determinado momento, é útil para ela, de repente, usar um carboidrato mais simples, né? Que é pós-atividade. Agora, no dia a dia, no hábito normal, se a gente está preocupado numa manutenção, o integral é muito bem-vindo. Então, as fibras, né? A farinha integral, que é muito rica em fibras, é muito mais útil mesmo não sendo menos calórica, né? Então, tem uma diferença sim, né? Caloricamente não, mas nutricionalmente sim. Tá bem explicado agora, né, pessoal, a diferença aí. Eu percebo assim, comigo, eu fico inchada com a farinha branca. Pode ser no pão, no arroz, seja o que for, eu percebo que eu dou uma inchada. Eu tirar a farinha branca, às vezes, só da rotina, que eu já percebo dar uma murchada.
tem intolerâncias e alergias a determinados alimentos, né? Nem todas as pessoas são alérgicas ou intolerantes à farinha branca, né? Ao glúten, que geralmente as pessoas hoje em dia tira-se muito da dieta também, né? Eu não sigo geralmente, né, a restrição do glúten se a pessoa não tem uma doença celíaca, né? Que é o que seria indicado, né? Mas algumas pessoas sentem algumas diferenças. Então, por alguns momentos, às vezes uma exclusão do alimento, até para ver se aquele alimento compromete que a pessoa tem o resultado dela, é interessante a gente fazer. Uma exclusão total só se realmente a pessoa apresentar alguma doença, alguma intolerância ou alergia àquele alimento que realmente, quando ela coma, ela tenha reações importantes no organismo, né? Então, exclusão total de um alimento tem que ser muito bem investigada e trabalhada. Seria a lactose também entra nesse patamar aí? Sim, lactose, glúten, né? Então, vai ter sempre uma pessoa que às vezes é alérgica. Geralmente essas pessoas já são diagnosticadas, né, pelo médico, então ela já chega pra gente com informação de que ela é alérgica, né? Agora, o simples fato de vamos tirar lactose, vamos tirar glúten, que é outra dieta do momento que a gente tira e dá certo, né? Então, por aí não. A gente sabe que se você tirar todos os alimentos fontes de glúten, lactose, né, os laticínios, farinha, né, a aveia, a gente sabe que você vai ter um emagrecimento, porque você acaba ficando com menos opções. Exatamente. E às vezes você acaba até restringindo mais o carboidrato da sua alimentação. Às vezes você tomava um leite integral, que é mais rico em gorduras, e você deixa de tomar o leite, então você tira a energia dessa sua dieta, então você promove perda de peso. Às vezes não pelo fato de que o problema era a lactose ou glúten, mas porque você excluiu uma quantidade de energia da sua dieta. Exatamente. Outra coisa que o pessoal fala muito são os detox, né? Que também é uma moda. E hoje eu vou tomar um suco detox. Tem até em cápsula, que eu já vi. E é isso, funciona? É um milagre novamente, né? Então, assim, eu gosto muito, na verdade, das misturas que os sucos detox que elas colocam pra gente, né? Vamos misturar, de repente, um melão com um pouquinho de pepino, uma pera com um pouquinho de pepino. Muitas vezes esses sucos são diuréticos, é interessante, eu gosto de utilizar água de coco, às vezes para uma pessoa que a gente vê que apresenta mais edema, mais inchaço. Então, eu acho super interessante porque você acaba misturando coisas, fruta e um vegetal, que às vezes a pessoa nem consome, né? Tem gente que tem repugnância ao couve, mas que batidinho, congeladinho ali para usar no suco, a pessoa use. Eu costumo substituir no lugar das frutas, né? Então, a pessoa não quer uma fruta, de repente, naquele momento, mas ela topa tomar um suco detox. Então, na verdade, eu permito ali que ela use o suco, né? Até se puder usar com alguma coisa que ela não consuma, até no hábito dela, né? Então, procuro dar as receitinhas dos sucos, né? Mas que ali haja a solução né, do problema, não, né? A gente sabe, já foi muito discutido, muitos produtos já foram retirados do mercado, né, com o rótulo detox, porque realmente não tem nada comprovado que isso tem uma eficácia aí para o nosso organismo, né? Então, realmente é viável, mas não é a solução. Tá vendo, pessoal? Então, fiquem de olho. E eu digo e repito mais uma vez, a gente tem que buscar o profissional da área, o profissional habilitado. Que nem você tem dúvidas sobre alimentação, seja ela qual for, que não seja para emagrecer só não, né, doutora? São tantas outras coisas que a gente precisa saber de uma nutricionista. Então, procure o profissional e tire suas dúvidas, né? Exatamente, né? Se a gente tiver algum problema, alguma dúvida, ou se a gente quiser mudar a nossa alimentação, o profissional nutricionista, ele está habilitado para prescrição dietética individual,
né? Não é a dieta de gaveta, né, que a gente fala. Então, é naquele momento aquele paciente está sendo avaliado, né? A gente está vendo todas as necessidades, todas as preferências, né? Hábitos culturais, né? Rotina da pessoa, tudo isso é influenciável numa dieta. Não adianta eu entregar um papel pronto para a pessoa e falar, come 6 vezes ao dia aí, ó, do seu jeito, dessa maneira, que às vezes a pessoa não tem energia nem para tocar o próprio trabalho dela. Então, nós nutricionistas, nós estamos aqui para fazer essa prescrição individual. Então, a dieta da Karina não serve para outra pessoa. A minha dieta não serve para você. Então, não adianta sair aqui do consultório e levar a dieta para o parente mais próximo, que não vai dar certo. Isso é outra coisa que também já falamos aqui no programa, que é o indivíduo, cada um é um, o que serviu para o outro não serve para você. Num simples batom, na boca de um fica de uma cor, na sua fica de outra. Então, é a mesma coisa com a dieta. Então, ligue aqui na Nutrivida, agende sua consulta aqui com a doutora Camila, mesmo para uma prevenção. A gente sabe que hoje em dia também muitas doenças estão ligadas a má alimentação, né? Então, para você buscar aí uma vida saudável realmente. Camila, obrigada pela entrevista. A gente volta para você falar mais, porque nutrição tem muita coisa a ser dita e muitas dúvidas, né? O pessoal tem muita dúvida para ser tirada. Eu que agradeço, Karina, obrigada pela oportunidade e estamos aqui, né, para atender bem as pessoas, quem tiver interesse. Estamos aqui muito bem interessados em fazer a mudança da sua vida, a mudança da sua alimentação. É isso mesmo. O telefone está na tela, o endereço. Então é só você ligar e agendar aí o seu horário. Então, obrigada mais uma vez e a gente volta. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, pessoal.